Fala pessoal, correção da nossa atividade sobre divisão. Primeira questão diz assim: uma granja tem 1944 ovos de codorna que devem ser acondicionados em caixas contendo 36 ovos cada uma. Quantas caixas serão necessárias para acondicionar todos os ovos? Então, se são 1944 ovos e em cada caixa deve conter 36 ovos, então vamos para descobrir quantas caixas são necessárias, só é fazer a divisão de 1944 dividido por 36. Então vamos fazer essa divisão aqui, 1944 dividido para 36. Então nós temos aqui, caso a divisão aqui, nós vamos colocar um número no quociente que multiplicado de 194 ou próximo de 194. E já aqui o 36 é maior do que o 19. Então eu tenho que pegar três números aqui. Então vai ser um 5. Se não sabe, vai por tentativa. 5 vezes 6 é 30. Vai 3. 5 vezes 3 é 15, com 3, 18. Então nós temos 194 menos 180. Dá 4, 1 e 0. Então baixa o outro 4, fica 144. E agora 144 dividido para 36 vai dar um 4. Exatamente 4. 4 vezes 6 é 24. Vai 2. 4 vezes 3, 12. Com 2, 14. Então, a divisão é exata. Então, serão necessários 54 caixas para acondicionar esses ovos. Questão 2. Na produção de 800 carros iguais, foram usados 1.003.200 parafusos. Quantos parafusos tem cada carro desse modelo? Então, se na produção de 800 carros for usado 1.003.200 parafusos, para saber quantos parafusos foram usados em cada carro, nós temos que dividir o número de parafusos pelo número de carros. Então vai ficar o quê? 1.003.200. Isso aqui dividido por 800. Então vai ficar com, nesse caso aqui, vai dar 1. Pegando só os três primeiros, 100 é menor que 800. Então tem que pegar os 4 primeiros. Então 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 8 é 8. 3 menos 0 é 3, 0 menos 0 é 0. 0 não dá para tirar 8, pede emprestado. Então vai ficar 10 menos 8 dá 2. E como eu peguei emprestado, tenho que pagar, vai dar 0. Baixa o próximo número, que é o 2. Fica 2.032. Agora vai dar aqui um 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 8 é 16. Vai dar 2, 3. Como não dá para tirar 6 de 10, de 0, vou tomar emprestado. Vai ficar 10 menos 6, que é 4. E vou pagar aqui, fica 0. Baixei o próximo número, que é outro 0. Então agora vai ficar um 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 8 é 40. 0, 2, 3 e 0. Baixar o outro. 0, agora vai ficar um 4. 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 0 é 0, 4 vezes 8 é exatamente o 32. Então aqui vai dar 3.200 menos 3.200 dá 0. Existe uma forma mais fácil de fazer. Como eu tenho uma divisão, posso escrever aqui como sendo uma fração. O que é que acontece? Como eu tenho um 0 em cima e 0 embaixo, eu posso cortar um 0 em cima e um 0 embaixo, outro 0 em cima e outro 0 embaixo. Ficaria uma conta mais enxuta. Ficaria o quê? 10.032 dividido para 8. Ficaria mais tranquilo. Então ficaria 1.
1 vezes 8 é 8. 10 menos 8 é 2. Baixa o 0. Fica 20. Aí 2 vezes 8 é 16. 20 menos 16 dá 4. Baixa o 3, fica 43. 43 para 8 dá um 5. 5 vezes 8 é 40. Dá um 3. 43 menos 40. Baixa o 2, 32. 32 dividido para 8 é exato, que é 4. Dá exatamente 32. Então, ficaria mesmo resultado e de uma forma bem mais tranquila de resolver, certo? Então, sempre que tiver zero, terminado em 0 no campo, terminado em 0 do outro, você pode eliminar os zeros, eliminar a mesma quantidade de zeros em cima e embaixo, no numerador e também no denominador. Questão 3, diz assim: um atleta percorreu 10.000 metros, dando voltas em uma pista circular de 400 metros de comprimento. Quantas voltas o atleta deu nessa pista? Então, se ele percorreu 10.000 metros e a pista tem 400 metros, para saber quantas voltas ele deu, só precisa dividir 10.000 por 400. Aí preste atenção, vamos praticar o que a gente aprendeu agora. Se eu tenho 0 em cima e 0 embaixo numa divisão, que lembrando, eu estou fazendo uma fração aqui, uma divisão eu posso representar como sendo uma fração. Então, eu tenho 2 zero terminado aqui e em cima também, então eu posso cortar 2 zero em cima e embaixo. Vai ficar o quê? 100 dividido para 4, que fica bem mais tranquilo de resolver. Vai ficar o quê? Como o 1 é menor do que o 4, eu tenho que pegar os dois primeiros, que é 10. 10 para 4 vai dar um 2. 2 vezes 4 é 8. 10 menos 8 é 2. Baixa o 0. Fica 20. 20 dividido para 4 é um 5. 5 vezes 4 é 20. Resta o 0. Então, bem tranquilo aqui. No caso, ele quer quantas voltas o atleta deu nessa pista. 25 voltas. Se vocês quiserem fazer os 10.000 dividido por 400 para ver se dá o mesmo resultado, pode fazer, que vai dar a mesma coisa, só uma maneira mais fácil de resolver. Questão 4. Para percorrer 352 km, um carro consumiu 32 litros de gasolina. Viajando nas mesmas condições, quantos litros esse carro vai gastar para percorrer 451 km? Então vamos lá. Para percorrer 352 km, ele gastou 32 litros. Então, primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Descobrir quantos quilômetros deu para fazer com 1 litro, certo? Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Dividir o 352 por 32. Então, como agora não tem zero, nós não podemos fugir da divisão normal aqui. Então, temos que fazer completa aqui. 352 dividido para 32. Vai dar aqui o 35 dividido para 32. Como é divisão por dois números, pega os dois primeiros. Como 35 é maior, dá. Então, vai dar um aqui. 32. 1 vezes 32 é 32. Então, 35 menos 32 dá 3. Baixa o 2. 32 dividido para 32 é 1. Então, vai dar exato aqui. Então, foram 11 quilômetros, botei QG, quilômetros, que ele foi feito com 1 litro, certo? 11 quilômetros por litro. Vou colocar aqui. Aí diz assim: viajando nas mesmas condições, quantos litros esse carro vai gastar para percorrer 451 quilômetros? Então, como eu sei já quanto faz com 1 litro, certo? É 11. Então, para saber quantos litros eu vou gastar para fazer 451 km, eu vou dividir 451 por 11 agora. 451 dividido para 11. Vai dar um 4 aqui. 4 vezes 11 é 44. 45 menos 44 é 1. Baixo o 1. 11 dividido para 11 é 1. Então, vai dar 11, divisão exata. Então, no caso aqui, a pergunta é quantos litros esse carro vai gastar para percorrer 451 km, vai gastar 41
litros de gasolina. Então, essa é a resposta da questão. Para finalizar, questão 5, nós temos: ao entrar em um elevador, Pedro leu uma placa que informava a capacidade do elevador. Aí tem a plaquinha aqui. Capacidade 13 pessoas ou 910 kg, certo? Então, a capacidade do elevador é 13 pessoas ou 910 kg. Aí pergunta: quantos quilogramas em média o engenheiro que projetou esse elevador estimou para cada uma das 13 pessoas? Então, se ele fez o elevador para ter uma capacidade de 13 ou 910, para saber o peso médio que o engenheiro projetou para cada pessoa, para esse elevador, eu tenho que fazer o quê? Fazer a divisão de 910 por 13. Então, 910 dividido para 13. Resolvendo essa divisão aí, eu terei o peso médio que o engenheiro projetou. Então, aqui nós temos 91 para 13, pegando os dois primeiros, vai dar um 7. 7 vezes 3 é 21, vai 2. 7 vezes 1, 7, com 2, 9. 91 menos 91 dá 0. Esse 0 aqui, como ele está sobrando, eu posso baixar ele direto para cá. Então, vai ficar 70 quilogramas o peso médio que o engenheiro projetou. Questão 6 diz assim: multiplique 34 por 56. Agora divida o produto obtido por 34. O que aconteceu? Então, primeiro ele pede a multiplicação de 34 por 56. Então, primeiro vamos fazer essa multiplicação. 6 vezes 4 é 24, sobe o 2. 6 vezes 3 é 18, com 2, 20. Agora, 5 vezes 4 é 20, vai 2 também. 5 vezes 3 é 15, com 2, 17. Somando, fica 4. 0 mais 0 é 0, 2 mais 7 é 9, e o 1 está sozinho, 1904. Então, multiplique 34 por 56, deu 1904. Agora, divida o produto, ou seja, o resultado, que é 1904, divida o produto obtido por 34. Então, vamos dividir por 34. Então, como é uma divisão por dois números, vamos olhar se os dois primeiros dá para dividir. 19 é menor que 34, então não dá. Então, eu tenho que pegar o 190. 190 vai dar um 5. 5 vezes 4 é 20, vai 2. 5 vezes 3 é 15, com 2, 17. Então, fica 170. 190 menos 170, vai dar 0 aqui, 2 e 0. Baixo 4. Agora, 204 para 34 vai dar um 6. 6 vezes 4 é 24, vai 2. 6 vezes 3 é 18, com 2, 20. Então, divisão exata. Então, o resultado aqui é 56. Agora vamos analisar. O que foi que aconteceu? Nós fizemos o produto de 34 por 56 e deu 1904. E quando nós dividimos 1904 pelo 34, deu os 56, certo? Então, por que isso acontece? Porque a divisão é o inverso da multiplicação, é a operação inverso, certo? Se eu pego 5 vezes 2, 5 vezes 2 é 10. Se eu fizer 10 dividido por 2, dá o 5. Ou se eu fizer 10 dividido para 5, dá 2, certo? Então, o caminho inverso sempre dá certo. 5 vezes 2, o inverso, qualquer um que você fizer,
10 dividido para 2 dá 5. 10 dividido para 5 é 2. Então, isso quer dizer que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Questão 7 diz: determine o número que falta em cada sentença a seguir. Então, o que é que temos que entender? Que aqui existe uma igualdade. Então, essa operação vai ter que dar 2.257, certo? Então, primeiro vamos fazer essa operação de multiplicação aqui. 52 vezes 43. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 5 é 15. 4 vezes 2 é 8. 4 vezes 5 é 20. Somando 6, 13 vai 1, mais 1, 2 e 2. 2.236. Então, isso aqui deu 2.236 mais 4. Desculpa, estou olhando para o canto errado. Isso aqui, 52 vezes 43, deu 2.233, mais um número que tem que dar 2.257. Como a gente está fazendo uma conta de mais agora, se eu fizer a subtração, que é o inverso da soma, eu vou encontrar que número é esse. Então, só preciso fazer o quê? 2.257 menos 2.236. E eu vou achar esse número que está faltando. 7 menos 6 é 1, 5 menos 3 é 2. 2 menos 2 é 0 e 0. Então, o número que está faltando aqui é 21. Se quiser tirar a prova, ó, 52 vezes 43 é isso aqui, 2.236, mais 21 vai dar o 2.257, certo? Agora a letra B, nós temos um número que está sendo multiplicado a 32 e somado a 4, que dá 580, certo? Então, o que é que nós temos que fazer aqui? Primeiro, eu vou fazer 580 menos 4, ver quanto dá. E como aqui é uma multiplicação, eu vou fazer a operação inversa, que é a divisão, e vou encontrar esse número, certo? Mas primeiro eu tenho que subtrair esse 4 aqui. Então, 580 menos o 4. Conta bem fácil de fazer, não precisava nem de montar aqui, mas eu vou fazer. Como não dá para tirar 4 de 0, eu peço emprestado, fica 10. 10 menos 4 é 6. Paguei aqui, 8 menos 1 é 7. E o 5 está sozinho. Então, 576. Fiquei com 576 ao subtrair o 4. Agora, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou dividir o 576 por 32. 576 dividido para 32. Então, como é uma divisão por dois números, novamente, eu vou ver se os dois primeiros dá para dividir. Como é 57 é maior, então dá. Então, vai ficar 1 vezes 32, dá exatamente o 32. 7 menos 2 é 5, 5 menos 3 é 2, fica 25. Baixa o 6, fica 256. 256 dividido para 32 dá exatamente 8. 8 vezes 2... 8 vezes 2 é 16, vem 1. 8 vezes 3 é 24, com 1, 25. Então, o número que está faltando aqui é 18. 18 vezes 32 mais 4 é 580. Questão 8. Diz assim: calcule mentalmente essas divisões e registre como você fez os cálculos. Então, essa daqui é bem pessoal, tentar calcular mentalmente e registrar como foi. Eu vou calcular como eu faria aqui. É 108 dividido para 4. Então, de primeiro, mentalmente eu faço 100 dividido para 4, que dá 25. Depois, 8 dividido para 4, que é 2. 25 mais 2, 27. Certo? Dividi primeiro 100 por 4, deu 25. Depois o 8 por 4, que deu 2. Depois somei 25 com 2, 27. B. 309 dividido para 3. Mesmo raciocínio. Eu vou dividir o 300 por 3, que dá 100. 300 dividido para 3.
E o 9 dividido para 3 é 3. 100 mais 3, 103. Certo? Dividi primeiro 300 por 3, que deu 100. Depois o 9 por 3 deu 3. Somei 100 mais 3, que deu 103. Letra C. 530 por 5, dividido por 5. Então, dividi primeiro 500 por 5, que dá 100. O 30 dividido para 100 é 6. 100 mais 6, 106. Certo? Dividi primeiro o 503, desculpa, o 500 por 5, que dá 100. Depois o 30 por 5, que dá 6. 100 mais 6, 106. Letra D. 981 dividido para 9. Então, primeiro divide o 900 por 9, que dá 100. E o 81 dividido para 9 é 9. Então, 900 dividido para 9, de novo, que dá 100. 81 dividido para 9 é 9. Então, 100 mais 9, 109. E por último, nós temos... Vixe, ficou a mesma coisa da outra, nem percebi. Caso nós já fizemos, que deu 106.